Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Deus tem um caminho provido. Good evening, friends. Boa noite, amigos. It's a great privilege to be here tonight in this auditorium to minister to God's children, to the sick and the afflicted, and to minister to the unsaved in the way of salvation. É um grande privilégio estar aqui esta noite, neste auditório, para ministrar aos filhos de Deus, aos enfermos e aos aflitos, e para ministrar aos que não são salvos no caminho da salvação. And we're sorry that this has to be our last night in this special campaign, a series of these services. E sentimos por esta ter de ser a nossa última noite nesta campanha especial da série destes cultos. But we certainly want to thank each and every one of you for your wonderful cooperation. Mas com certeza queremos agradecer a cada um pela sua maravilhosa cooperação, For all that you have done for us, given us your faith and all that you have done. por tudo que fizeram por nós, dando-nos sua fé e tudo o que fizeram. We appreciate it from the depths of our heart. Nós agradecemos do profundo do coração. Only eternity will tell how that we appreciate. Somente a eternidade dirá como nós agradecemos. And we want to be grateful to our brother Cobbles for his sponsoring us here in the city. E queremos estar agradecidos ao nosso irmão Cabo por nos ter patrocinado aqui na cidade And for the fine cooperation we've had with him and his church and his people. e pela boa cooperação que tivemos com ele e sua igreja e seu povo. And we thank all of you who's come from different places, from Indiana and around states about. E agradecemos a todos vocês que vieram de diversos lugares de Indiana e arredores dos estados próximos. It wasn't even advertised out there. Nem mesmo foi anunciado por lá. I guess you just got it through the mail somehow for it to be here. Suponho que receberam por correio de algum modo para estarem aqui. Because we know we wouldn't have room much in that church. Porque sabemos que não teríamos espaço suficiente naquela igreja. And we thought if it got too bad, then maybe we could find a night or two at the auditorium. E achamos que se piorasse muito, então talvez pudéssemos encontrar uma noite ou duas no auditório. Now, we're grateful for the people who let us have this auditorium tonight. We appreciate that. Agora ficamos gratos pelo pessoal que nos permitiu usar este auditório esta noite, pois damos valor a isso. For them opening up this place for these services on this Sunday night for the glory of our Lord Jesus Christ. Por terem aberto este lugar para estes cultos neste domingo à noite, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. We thank Him. Nós agradecemos a Ele. And now, just as I was coming in just now, my brother and Billy and some of them are standing out there told me that there had been adequate, enough sufficient of the funds to pay off all the debt. E agora, enquanto eu entrava, agora mesmo, o meu irmão e Billy e alguns que estavam de pé ali fora me disseram que havia fundo adequado suficiente para pagar todas as dívidas. They paid off the rent on the church and the newspaper and the custodians of the church and the music and all the newspaper advertisements, the radio broadcast. Eles pagaram o aluguel da igreja, o jornal e os zeladores da igreja, e a música e todos os anúncios dos jornais, o programa radiofônico. Everything has been paid up till tonight. Tudo foi pago até esta noite. I think they had enough, so that left the night love offering free for me. Acho que tiveram o suficiente, de modo que
Isso deixa a oferta de amor da noite para mim. That I've always tried to keep, as you know, a reputation about money. Isso eu sempre tentei conservar, como vocês sabem, reputação sobre dinheiro. We don't do that. Nós não fazemos isso. And if there's not enough to take care of the things, then I'll take it out of my love offering. Se não há o suficiente para cuidar das coisas, então eu tiro de minha oferta de amor. And the love offering, I wouldn't even take that if I wasn't a poor man and had to live like the rest of us do. E a oferta de amor eu nem mesmo aceitaria se eu não fosse um homem pobre e tivesse que viver como o restante de nós vive. If I could work and still run these meetings across the nation, I'd never mention a love offering for myself. Se eu pudesse trabalhar e ainda realizar estas reuniões pela nação, eu nunca mencionaria uma oferta de amor para mim mesmo. Just the expenses to be paid is all we require. Só que as despesas sejam pagas, tudo o que requeremos. And that's not only been in Louisville, that's been around the world. E não tem sido assim apenas em Louisville. Tem sido assim em torno do mundo. And as long as I live and God will help me, it'll remain that way. E enquanto eu viver e Deus me ajudar, permanecerá dessa maneira. Not money. I'm not after money. Dinheiro não. Não ando buscando dinheiro. I'm trying to get the people to believe the Lord Jesus Christ for their salvation and for their healing. Estou tentando fazer com que o povo creia no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação e para a sua cura. And your tithings and so forth that you've put in this last week has gone for that purpose. E seus dízimos e assim por diante que vocês colocaram nesta semana passada foram para um propósito. And on Sunday night, they usually are the last night of the meeting. E domingo à noite, eles geralmente, ou na última noite do encontro, seja o que for, A week or 2 weeks, 10 days or whatever, will they take a love offering for me? se for uma semana ou 2 semanas, 10 dias, ou seja o que for, eles tiram uma oferta de amor para mim. And if there would be something in there that would be left over, it'll go right straight to foreign missions. E se houver um tanto aí que sobre, irá diretamente para as missões estrangeiras. Perhaps my secretary and them who takes care of the money and so forth are setting present now, and my wife and them who knows that that's the truth. Talvez o meu secretário e outros que cuidam do dinheiro e assim por diante estejam sentados presentes agora, e minha esposa e outros que sabem que essa é a verdade. And Almighty God, who is our judge, knows that to be true. E o Todo-Poderoso, qual é o nosso juiz, sabe que essa é a verdade. And so we're thanking you for everything that you have done. Então agradecemos a vocês por tudo o que têm feito. Now, this being the closing night of the service, Agora, sendo esta a noite de encerramento dos cultos, now we start tomorrow for Shreveport, Louisiana, to begin there in the Municipal Auditorium for the services. agora vamos amanhã para Shreveport, Louisiana, para começarmos ali no auditório municipal para os cultos. The next service is to begin there. Os próximos cultos começarão então. Then we go from there to Denver, Colorado, where the Christian businessman of Denver sponsors us there and a campaign. E então vamos ali para Denver, Colorado, onde os homens cristãos de negócio de Denver nos patrocinam aí em uma campanha. And I believe it's the Civic or the City Auditorium there. E creio que é no auditório cívico municipal ali. No church is sponsoring it, just the Christian businessman. Nenhuma igreja está patrocinando, apenas os homens cristãos de negócios. And then from there we go to Edmonton, Alberta. E então dali nós vamos para Edmonton, Alberta. And then from there to Grand Prairie, British Columbia, Dawson Creek. E então dali para Grand Prairie, Colômbia Britânica, Dawson Creek. On up into the Eskimo land. E subiremos para a terra dos esquimós. And we get back down then again to begin down here in the States again around June, which will be over in
Des Moines, Iowa. E voltamos outra vez ao redor para começarmos aqui nos Estados Unidos novamente por volta de junho, que terminará em Des Moines, Iowa. We go to Methodist campgrounds at Cedar Lake in the convention there. E vamos para o acampamento metodista em Cedar Lake, na convenção ali. Then on over to the Pacific Northwest. E então de volta para o noroeste, no Pacífico. And then from there to Durban, South Africa. E então dali para Durban, África do Sul. This time it isn't my choice, my setting. Desta vez não é minha escolha, arranjo meu. It's thus saith the Lord. É o assim diz o Senhor. And to go to Africa, India, Palestine, Luxembourg. E iremos à África, Índia, Palestina, Luxemburgo, Frankfurt, Germany, and London, and then Paris, and back home. Frankfurt, Alemanha e Londres, e então Paris, então voltaremos. Then from there we are getting around January, February, we go to New Zealand, Australia, and to the east. Então dali deveremos chegar por volta de janeiro ou fevereiro, nós iremos à Nova Zelândia, Austrália e então ao leste. I'll be expecting prayers to be coming from Louisville, Kentucky. E eu estarei esperando que orações venham de Louisville, Kentucky, In support of this meeting, we're going itinerary. em apoio a este encontro ao qual estamos partindo em itinerário. One of these times, if I happen to get back even a year from today, Uma destas vezes, se acontecer de eu voltar, mesmo daqui a um ano, there's many sitting here tonight, perhaps won't be here if I'm spared. tem tantos sentados aqui esta noite que talvez não estejam aqui se eu for poupado. In an audience of this size, 1,000 people or more, whatever, there'll be many of you will be gone. Em uma audiência deste tamanho, 1.000 pessoas ou mais, seja o que for, haverá muitos de vocês que terão partido. Then I'll meet you again some of these glorious mornings at the resurrection. Então me encontrarei com vocês novamente uma destas manhãs gloriosas na ressurreição, When the saints, the redeemed, are brought back to earth again for the great millennium. quando os santos, os remidos, forem trazidos de volta à terra para o grande milênio. I hope to spend an endless eternity with you in the kingdom of God, to which I represent here tonight. Espero passar a eternidade sem fim com vocês no reino de Deus, o qual eu represento aqui esta noite. God bless you all. Deus abençoe a todos vocês. And I don't want to leave out anyone. E eu não quero omitir ninguém. The little ladies that plays the music and everyone. God bless you. As senhoras que tocam a música e todos, Deus os abençoe. Now, it's my lot tonight to speak just a few moments again. Agora cabe a mim, esta noite, falar apenas alguns momentos novamente. I don't know what time we have to close the auditorium, Não sei a que horas temos de fechar o auditório. but getting started just a time at 8:30, maybe speak a half hour, then start our prayer line, praying for the sick. Mas começando na hora, às 8h30, também falarei meia hora. Então começarei a fila de oração orando pelos enfermos. And now you dear Christian people here of Louisville, Kentucky, and Jeffersonville, New Albany, E agora, gente cristã estimada aqui em Louisville, Kentucky, em Jeffersonville, de New Albany, one of these days I would like to advertise the meeting nationally and have an big old tent set out here to seat several thousand people. Have an old-fashioned revival. um dia destes eu gostaria de anunciar a reunião nacionalmente, ter uma grande tenda armada aqui, que acomode vários milhares de pessoas e ter um reavivamento como antigamente. Well, that's what I think we need in Louisville, is an old-fashioned, God-sent revival. É isto que penso que necessitamos em Louisville, de um reavivamento como antigamente enviado por Deus. You pray. Vocês orem. If the Lord leads that way, I'll come. Se o Senhor dirigir desse modo, eu virei. Now, there's 2 or 3 healing campaigns going on in the city. Agora existem 2 ou 3 campanhas de cura em andamento na cidade. That's the reason we never made it no national affair.
É por isso que não tornamos esta de âmbito nacional. We just come to Brother Cobble's church. See? Nós apenas viemos para a igreja do irmão Cabo. Veja, And we didn't come here to be competitors to these other brethren. e não viemos aqui para sermos competidores destes outros irmãos. We don't believe in being competitors to the religion of Jesus Christ. Nós não cremos em sermos competidores na religião de Jesus Cristo. We are brethren together, working together for all that we can for the good of the kingdom of God. And every church, everyone, Somos irmãos juntos, trabalhando juntos para tudo que pudermos, para o bem do reino de Deus e cada igreja, cada uma. we might differ a little bit on ideas, the ministers, but not to the peoples. Podemos divergir um pouco em ideias, os ministros, mas não quanto ao povo. We still believe the blood of Jesus Christ cleanses us from all unrighteousness. Mesmo assim, cremos que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de toda injustiça. We become sons and daughters of God by confessing our sins and accepting this blood, no matter what church you belong to. Tornamo-nos filhos e filhas de Deus ao confessar nossos pecados e aceitar esse sangue, não importa a que igreja você pertença. And we believe that with all of our heart. E cremos nisto de todo o coração. My services is always inter-evangelical or interdenominational. So we trust that God will bless you all. Meus cultos são sempre interevangélicos ou interdenominacionais, então esperamos que Deus abençoe todos vocês. Now, in standing mainly in a city or a place, we are not here to represent divine healing. Agora, na posição principalmente em uma cidade ou um lugar, não estamos aqui para representar cura divina. We're not even featuring divine healing. Nem mesmo estamos dando destaque à cura divina. We're featuring Jesus Christ, the Son of God. Estamos dando destaque a Jesus Cristo, o Filho de Deus. And when you feature Jesus Christ, you feature divine healing. E quando se dá destaque a Jesus Cristo, dá-se destaque à cura divina. Because it's the attributes of His death what gives us salvation and healing for our bodies. Porque os atributos da sua morte é o que nos dá salvação e cura para os nossos corpos. And there's no power within any man that can heal another person. E não existe nenhum poder dentro de homem algum que possa curar outra pessoa. Healing has already been purchased at Calvary, A cura já foi comprada no Calvário. and only thing that we can do is point man to where that one time all-sufficient sacrifice was made by Jesus Christ, the Son of God. E a única coisa que podemos fazer é apontar para o homem o lugar onde aquele sacrifício todo suficiente foi ou feito por Jesus Cristo, Filho de Deus. In there, we just look and live. Aí nós apenas olhamos e vivemos. God made the way, and we accept it. Deus fez o caminho e nós o aceitamos. A minister couldn't save no one. O ministro não poderia salvar ninguém. He could only preach the gospel, if he's anointed of the Holy Spirit, and point people to the place where they were saved. Ele poderia apenas pregar o evangelho se ele for ungido pelo Espírito Santo e apontar para as pessoas o lugar onde foram salvas. They were saved 1900 years ago at Calvary. Elas foram salvas há 1900 anos atrás no Calvário. You have to accept it as your personal Savior now to have benefits or dividends off of His death and enjoy the attributes of what He died for. Você tem que aceitar isso como seu salvador pessoal agora para obter benefícios ou dividendos da morte dele e desfrutar os atributos daquilo pelo que ele morreu. Now, and divine healing is the same thing. Agora, e a cura divina é a mesma coisa. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Chastisement of our peace upon Him. With His stripes we were healed. All in the same day by the same man. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Tudo no mesmo dia, pelo mesmo homem, inseparable. They run parallel one to the other. The blood coming from his back, the one's coming from his wound, mixed together and run off of his feet. inseparável, corre paralelo um ao outro, o sangue saindo de suas costas e o que saía de sua ferida misturavam-se e corriam de seus pés. That's it. Vejam, é isto. Salvation, healing, peace, satisfaction, joy, Salvação, cura, paz, satisfação, alegria. everything that we have need of in the earthly journey was met in Calvary. Tudo o que necessitamos na viagem terrena foi cumprida no Calvário. And God will minister to everyone who will accept it upon those bases and believe it with all their heart. E Deus ministrará a cada um que aceitar, baseado nisso, e crer de todo o coração. Now, God set in the church some teachers, apostles, prophets, gifts of healing, and all different kinds of gifts. Agora, Deus colocou na igreja alguns mestres, apóstolos, profetas, dons de cura e diversos tipos de dons. He put that in the church for the perfecting of the church, getting the church together. Ele colocou isso na igreja para o aperfeiçoamento da igreja, ajuntando a igreja. And now days has passed since the first round of the apostles. E agora, dias passaram desde a primeira etapa dos apóstolos. They had all the 9 gifts working in the church. Eles tinham todos os 9 dons operando na igreja. The second round, they began to cool off. Na segunda etapa, começaram a esfriar. The third round is about all gone. Na terceira etapa, estava quase tudo acabado. Then went out into the 1500 years of dark ages. Então entraram em 1500 anos de eras obscuras. Then come the Reformation. Então chegou a reforma. After Reformation comes sanctification. After justification comes John Wesley preaching sanctification. Após a reforma veio a santificação. Após a santificação veio João Wesley pregando santificação. In there come Calvin Knox and all of those who came down into the Pentecostal Nazarene, that age. Aí veio Calvino, Knox e todos aqueles que vieram ao Pentecostes Nazareno, essa era. And now we're moving right on into another great age coming for the rapture of the church. E agora estamos entrando direto em outra grande era, vivendo para o arrebatamento da igreja. And in this, we're living in the time of the restoration of the gifts. E nisto estamos vivendo no tempo da restauração dos dons. It stumbled many of the big fine churches. Isto fez com que muitas de suas grandes boas igrejas tropeçassem. It sent Nazarene backwards. Isto mandou os nazarenos para trás It made fanatics of a lot of Pentecost. e fez muitos pentecostais se tornarem fanáticos. But just the same, God's moving right on, bringing in the rapture and faith for His church. Porém, do mesmo modo, Deus está agindo em frente, trazendo a fé de arrebatamento para a sua igreja. Right. Isso mesmo. So, tonight I represent that faith, the faith that was once delivered to the saints in the way of a divine gift. Então, esta noite eu represento esta fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, na forma de um dom divino. Which, to my opinion, gifts and callings, O que, na minha opinião, dons e vocações, not my opinion, but the Bible says that gifts and callings are without repentance. não é minha opinião, mas a Bíblia diz que dons e vocações são sem arrependimento. There's nothing you can do about it. Não há nada que se possa fazer a respeito disso. You can't make yourself with blue eyes when you got brown. Você não pode mudar para olhos azuis quando tem olhos castanhos. You're just what you are by the grace of God. Você é exatamente o que é, pela graça de Deus. You can't even come to God without God calling you first. Você não pode nem mesmo chegar a Deus sem que o chame primeiro. You can't seek God without God seeking you first and calling you. Você não pode buscar a Deus sem que Deus
o busque primeiro e o chame. No man can come to me except my Father draws him. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. So God is seeking. Então Deus está buscando. God has set in the church. Deus estabeleceu na igreja. And then from a little child born here in the state of Kentucky, E então, desde criancinha, nasci aqui nesse estado de Kentucky. visions just comes to me just the same as eating or anything else. Que as visões simplesmente vêm a mim do mesmo modo que comer ou qualquer outra coisa. It's just as God will, He provides it. É justo como Deus quer, Ele provê. I just do as He tells me to do. Eu apenas faço como Ele me diz para fazer. Certainly I have many critics. Certamente que tenho muitos críticos. I have many people who disbelieve it. Tem muitas pessoas que descreem disto. No matter what would take place, they disbelieve it anyhow. Não importa o que aconteça, mesmo assim, elas descreem. I expect to have that. Eu espero que isso aconteça comigo. And if I didn't have that, I'd go down to an altar somewhere and say, Dear Lord, what's wrong with me? E se isso não acontecesse comigo, eu iria a um altar em algum lugar e diria: Querido Senhor, o que há de errado comigo? For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pois todos que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, certo? We must have it. Temos que ter isso, That's right. isso mesmo. So Jesus had it. De modo que Jesus teve isso. And He said, E ele disse: se when He could stand in His audience and know what the people was wrong and how, whether they was healed or not, quando ele podia se encontrar na sua audiência e saber o que as pessoas havia de errado, e se estavam curadas ou não, and they touched Him with their faith. e o tocavam com sua fé, When He turned and said, Who touched me? quando ele virou e disse: Quem me tocou? He said, Your faith has saved you. Ele disse: A tua fé te salvou. Now your blood issues stopped. Agora o seu fluxo de sangue parou. Your faith has made you whole. A tua fé te curou. A woman come to him one time Uma mulher se aproximou dele certa vez. where he was standing where she was at the pool or the drinking place, the well, Jacob's well. Ou ele se encontrava onde ela estava, no poço, ou no lugar de beber, na fonte de Jacó. And a woman come and he carried a conversation with her for a few moments till he found her trouble. E chegou uma mulher e ele conversou com ela por alguns momentos até que ele descobriu o seu problema. Said, Go get your husband. Disse: Vá buscar seu marido. She said, I had none. Ela disse: Não tenho nenhum. That's right, you have 5. Disse: Está certo, você tem 5. When he was here, he knew where a fish was, had a coin in his mouth. Quando ele esteve aqui, ele sabia onde estava um peixe que tinha uma moeda em sua boca. He knew where 2 mules would stand hitched where 2 ways came together. Ele sabia onde estavam 2 mulas amarradas, onde 2 caminhos se encontravam. And he knew where a man would be packing a pitcher. E ele sabia onde o homem estaria carregando um cântaro. Many things that he knew. Muitas eram as coisas que ele sabia. He knew Philip when he come to him, and he'd been praying before he come under a tree. Ele conheceu Filipe quando se aproximou dele, pois estava orando antes de chegar sob uma árvore. Knew that he was a good, righteous man. Sabia que ele era um homem bom, justo. But he said in his own words, I can do nothing of myself until the Father shows me what to do. Porém, ele disse em suas próprias palavras: De mim mesmo nada posso fazer, até que o Pai me mostre o que fazer. All that believes that scripture say amen. Todos que creem nessa escritura digam amém. That's what St. John 5:19. É isto, São João 5,19. He passed by a big multitude, 2,000 or 3,000 people in there, crippled, twisted, lame, halt, blind, withered. Ele passou através de uma grande multidão, 2 ou 3 mil pessoas lá, aleijadas, contorcidas, mancas, defeituosas, cegas, definhadas. Full of love and compassion, walked right by every one of them, healed a man with some little
disease like cheio de amor e compaixão, passou por cada uma delas. Curou um homem com algo como uma pequena doença. oh, I don't know. Oh, eu não sei. He might just been subject to bad colds for all I know. Talvez ele era sujeito a resfriados ruins, ou ao que suponho. He had it 38 years. Ele estava com isto há 38 anos. It wasn't going to hurt him or kill him. He was retarded. Isto não ia causar-lhe dano ou matá-lo. E isto foi retardado. And he made that man whole and walked away and left that multitude laying there. E ele curou esse homem e foi embora e deixou aquela multidão deitada ali. And then when he was questioned, he said, I can do nothing of myself but what I see the Father doing. E então, quando ele foi questionado, ele disse: nada posso fazer de mim mesmo, exceto o que vejo o Pai fazer. Now, sometimes people want him to clown with that when they seen he had that power. Agora, às vezes as pessoas queriam que ele brincasse com isso, quando elas viram que ele tinha esse poder. They asked him, Elas lhe perguntavam. Herod said, do me a miracle. Let me see you do something. Herodes disse: faze um milagre para mim, deixa-me ver-te fazer algo. And he asked him to speak for himself. E ele lhe pediu que falasse por si mesmo. He stood like dumb before shears, like a sheep dumb before the shears. Ele ficou parado como mudo diante de seus tosqueadores, como ovelha muda diante dos tosqueadores. They wrapped a rag around his head one day, a bunch of critical soldiers, and hit him on the head. Ele enrolou um trapo em volta da sua cabeça um dia, um grupo de soldados críticos, e o atingiram na cabeça. Said, now if you're a prophet, if you know all these things and so forth, tell us who hit you. E disseram: agora, se tu és profeta, se tu conheces todas estas coisas e assim por diante, dize-nos quem te bateu. Do a miracle for us. Faze um milagre para nós. When Satan first met him, Satan said, now, if you'll do a miracle for me, I'll believe that you're the Son of God. Quando Satanás, a princípio, se encontrou com ele, Satanás disse: agora, se fizerdes um milagre para mim, eu crerei que tu és o Filho de Deus. Turn these stones to bread. Transforma estas pedras em pães. Let me see you do it. Deixa-me ver-te fazer isso. Jesus just quoted the scripture right back to him. Jesus apenas citou a Escritura para ele. And then every time Satan wanted to see him do a miracle, E então, todas as vezes, Satanás queria vê-lo fazer um milagre. the people who's possessed of Satan wants to see him do something for me. O povo que está possesso de Satanás deseja vê-lo. Faze algo para mim. Let me see you heal this one. Deixa-me ver-te curar este aqui. Let me put a scratch on your hand, you heal it, and I'll believe you. Deixa-me fazer um arranhão na tua mão, e tu cures isso, e eu crerei em ti. There you are. Aí está. The same evil spirit that said, come off the cross now and we'll believe you. O mesmo espírito maligno que disse: desce da cruz agora e creremos em ti. Your hands are tacked up there. Tuas mãos estão pregadas aí. You're calling Elijah. Let's see him come deliver you now. Tu chamas por Elias. Vamos ver ele vir te libertar agora. You found so much favor in him, and God, let's see him deliver you. Se tu encontraste tanta graça diante dele, de Deus, vamos ver ele te libertar. Come off the cross and we'll believe you. Desce da cruz e creremos em ti. Do a miracle before us. Faze um milagre diante de nós. Miracles has always stumped the unbeliever. Milagres sempre confundiram o incrédulo. But just the same, our Heavenly Father is a miracle-working God. Amen. Mas ainda assim, justo da mesma forma, o nosso Pai Celestial é um Deus operador de milagre. É isto. Everywhere He's always been, whatever His ministry has been, where He's had His ministers, there's been signs, wonders, and miracles. Seja onde for que ele tenha ido, seja o que for que seu ministério tenha sido, onde ele teve seus ministros, aí tem havido sinais, maravilhas e milagres. Now, the Lord bless you. While I read a text of Scripture here for a few moments. Agora o Senhor os abençoe enquanto leio um texto da Escritura aqui por alguns momentos. And then we will go into the service and then right to the healing service.
E então entraremos na parte da pregação e então diretamente a parte de cura. Now look, Agora veja, Jesus, when he was here on earth, he said, "Now the things that I do, shall you do also." Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse: agora as coisas que faço, vós também fareis. More than this will you do, or greater, for I go to my Father. Mais do que estas fareis, ou maiores, pois vou para o meu Pai. Now yet a little while, I'm quoting Jesus. Yet a little while, and the world sees me no more. Agora ainda um pouco mais, estou citando Jesus, um pouco mais, e o mundo não me verá mais. Yet you shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. Mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. How many Christians in here tonight believe with all your heart that Jesus Christ has risen from the dead and lives tonight? Let's see your hand. Quantos cristãos aqui nesta noite creem de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive hoje à noite? Deixe-me ver sua mão. Well, if he is the same yesterday, today, and forever, Bem, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, won't he produce tonight in his church the same thing he did in his church when he was here on earth in flesh? não produzirá ele esta noite na sua igreja a mesma coisa que ele fez na sua igreja quando ele esteve aqui na terra em carne? See? It's just Está vendo? É apenas the Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. He's here in a spiritual form just as much alive as he ever was. Ele está aqui em forma espiritual exatamente tão vivo como sempre esteve. Here living in us, performing the things that he did when he was here on earth as a confirmation of his being with us. Aqui vivendo em nós, realizando as coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, como confirmação dele estar conosco. I'll be with you, even in you, to the end of the world. Estarei convosco mesmo em vós até o fim do mundo. The Lord bless you. O Senhor abençoe vocês. Shall we pray? Oremos. Heavenly Father, tonight get glory, Heavenly Father, out of our efforts that we're trying to put forth for your glory. Pai Celestial, esta noite recebe glória, Pai Celestial, dos nossos esforços que estamos tentando fazer para a Tua glória. Now, here lays the word here on the pulpit, opened up, Agora aqui está a palavra, aqui no púlpito, aberta, but who can understand it? mas quem pode compreendê-la? When it's written by inspiration, promised that it was hid from the eyes of the wise and prudent, and would be revealed to babes such as would learn? Pois foi escrita sob inspiração, foi prometido que foi escondida dos olhos dos sábios entendidos e revelada aos pequeninos que aprenderiam. Now, Father, we pray that you'll let us consider ourselves babes, not knowing anything, that we might learn some things through the revelation by the Holy Spirit. Agora, Pai, oramos que Tu permitas que nos consideremos pequeninos, não sabendo nada, para que possamos aprender algumas coisas através da revelação do Espírito Santo. May he take the Word of God now and give it to every heart as we have need. Possa Ele tomar a palavra de Deus agora e entregá-la a cada coração conforme nossas necessidades. For we ask it in His name. Amen. Pois pedimos em nome dEle. Amém. And Genesis, Em Gênesis, just a little warm up here. aqui em cima está um pouquinho quente. I guess it is out there also. Eu creio que aí também está. If the custodians will give just a little air in the building so the people will feel just a little better. Se os zeladores fizessem circular o ar um pouquinho no edifício, então as pessoas se sentiriam um pouco melhor. I see some of them fanning. Vejo algumas pessoas abanando. Now,
In Genesis, the 22nd chapter, I want to draw your attention to a few words here just on the close of this meeting of the gospel. Agora, em Gênesis capítulo 22, quero chamar sua atenção para algumas palavras aqui, bem no encerramento deste encontro do Evangelho. I always like to say or read some of the word here because this word will never pass away. Eu sempre gosto de dizer ou ler uma porção da palavra aqui, porque esta palavra nunca passará. And it's eternal forever. E ela é eterna para sempre. And if I would say anything about a text for tonight, I wish to speak on this. God has a provided way. E se fosse para eu dizer alguma coisa quanto a um texto para esta noite, eu gostaria de falar sobre isso. Deus tem um caminho provido. He has a provided way of approach to Him. Ele tem um caminho provido de aproximação a Ele. He has a provided way of escape. Ele tem um caminho provido para escape. And He has a provided way for everything we have need of. E Ele tem um caminho provido para tudo o que necessitarmos. If we can only find that way God has provided, then we're sure to get it. If God Se tão somente pudermos encontrar esse caminho que Deus proveu, então é certeza recebermos isso. Se Deus... If this building was provided here to take care of, keep the rain off of us. Se este edifício fosse provido aqui para cuidar de proteger-nos da chuva, As long as we get into the building, then we're out of the rain. desde que estejamos dentro do edifício, então estamos protegidos da chuva. If God has provided a way for salvation, we can find that provided way, we can have salvation. Se Deus provê um caminho para a salvação e pudermos encontrar esse caminho provido, podemos ter salvação. If God's provided a way of divine healing, then we can get in that way, we find divine healing. Se Deus provê um caminho de cura divina, então podemos nesse caminho, encontrar cura divina. If He's provided peace for the unstable, then if we get in that way and find His provided way, we can have peace. Se Ele proveu paz para o instável, então, se entrarmos nesse caminho e encontrarmos seu caminho provido, podemos ter paz. Now, reading from the 7th verse of the 22nd chapter. Notice this now. Great dramatic story here before us. Agora, lendo a partir do versículo 7 do capítulo 22. Observe isto agora. Uma grande história dramática aqui diante de nós. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, Father, and he said, Here am I, my son. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, Pai. E ele disse, Eis-me aqui, meu filho. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? E ele disse, Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? And Abraham said, My son, God will provide for himself a lamb for a burnt offering. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. May the Lord add His blessings to the reading of that word. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura dessa palavra. I might read and respond to that, the 14th verse also. Lerei também em resposta a isto o versículo 14. And Abraham called the name of the place Jehovah-Jireh, E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. as it is said, in this day in the mount of the Lord shall it be seen. Donde se diz no dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jehovah-Jireh was God's name of redemption. Jeová Jiré era o nome de redenção de Deus. God, the word Jehovah-Jireh means God will provide Himself a sacrifice. Deus, a palavra Jeová Jiré, significa Deus proverá para si um sacrifício. God will make a way otherwise. Deus proverá um caminho também. Now God had 7 compound redemptive names. Agora, Deus tinha 7 nomes compostos de redenção. Jehovah-Jireh and Jehovah-Manasseh and Jehovah
oh, Rapha, the healer, Jeová Jireh, Jeová Manassés, Jeová Rafa, o curador. and all these different compound names that he had, what he was, representing what he was to the people. E todos esses diversos nomes compostos que ele tinha, o que ele era, representando o que ele era para o povo. And this provided sacrifice tonight, Jehovah Jireh, the Lord will provide himself a lamb. E este sacrifício provido esta noite, Jeová Jireh, o Senhor proverá para si um cordeiro. The great dramatic story laying before us, A grande história dramática que se encontra diante de nós, as we move in now, may the Holy Spirit take these next few words and bind every heart. enquanto seguimos agora, que o Espírito Santo tome estas próximas palavras e una cada coração. Now this is the last night of the service. Agora, esta é a última noite de culto. I want each one of you to give me your undivided attention and listen close now. E quero que cada um de vocês me dê toda a sua atenção e ouça atentamente agora. We're trying to go in for the greatest victory of the meeting. Estamos tentando chegar à maior vitória da reunião. This is the last night. Esta é a última noite. Usually there's more people healed on the last night than there is in the rest of the meeting. The great anticipation. Geralmente há mais pessoas que são curadas na última noite do que há no restante do encontro. A grande antecipação. Satan fights harder. Satanás luta mais forte. Everything goes wrong seemingly because Satan is trying to keep that people in tension and everything else. Aparentemente tudo sai errado porque Satanás está tentando manter esse povo sob tensão e tudo mais, so that he can keep them away from this great time of strain that we're now entering into. For the great, as we'd say, going in for the kill now. para que ele possa mantê-los longe deste grande tempo de força em que estamos entrando agora para a grande, como diríamos, chegando para a matança agora. He's already beat up in the corner. Ele já recebeu sua surra no canto. He's been exposed and all of his divisiveness is exposed and Ele foi exposto e toda a sua estratégia foi exposta. men and women has accepted Jesus Christ as their Savior. E homens e mulheres aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. People with cancer and tumors and everything else has been healed. Doctor statements proving that it's the truth. As pessoas com câncer e tumores e tudo mais foram curadas. Atestados médicos provam que é verdade. Now here sits a group of people here tonight waiting under great anticipation. Agora aqui está um grupo de pessoas esta noite sentadas esperando com grande expectativa. And Satan, if he can interrupt your mind, that's all he has to do. E Satanás, se ele puder interromper sua mente, é só isso que ele tem que fazer. But let's go in now for the great kill just now to drive Satan and all of his powers plumb out of the building. Mas vamos nos aproximar agora para fazermos uma grande matança neste momento, para afastarmos a Satanás e todos os seus poderes para fora do edifício, That God can have the right of way and heal every sick person for the glory of God. para que Deus possa ter a preferência e curar toda pessoa enferma para a glória de Deus. Now, Abraham, the patriarch, come down out of Shinar, away from the Tower of Babel. Agora, Abraão, o patriarca, veio do Sinar para longe da Torre de Babel. He and his father journeyed down into the plains, E ele e seu pai viajaram para as planícies. and there Abraham, at the age of about 75 years old, God called Abraham by election and sent him out of his own country. E ali Abraão, com cerca de 75 anos de idade, Deus chamou Abraão por eleição e o mandou para fora da sua própria terra, Telling him that he was going to have a child by his wife Sarah, who was 65 years old at the time.
dizendo-lhe que ele teria um filho através de sua esposa Sara, a qual tinha 65 anos de idade naquela época. God promised. Deus prometeu. I want you to see how God's promises are so real to those who will accept it. Eu quero que você veja como as promessas de Deus são tão reais àqueles que a aceitarem. And he told him what he was going to do. E ele lhe disse o que ele faria. And he moved out, not knowing where he was going, but sojourned in a strange land. E ele saiu não sabendo para onde estava indo, mas peregrinou em uma terra estranha. God, when he calls people, he calls for total separation from all the things of the world. Deus, quando ele chama o povo, ele chama para uma separação total de todas as coisas do mundo. Annihilation from the worldly things. Aniquilação das coisas mundanas. Separate yourself, and God will bless you. Separe-se e Deus o abençoará. Come out from among them, be not partakers of their sins. Sai do meio deles, não sejais participantes de seus pecados. Yoke yourself not up among unbelievers. Não vos prendais em julgo com os incrédulos, But yoke yourself with believers, fellow citizens of the kingdom. porém prendei-vos em julgo com crentes, com cidadãos do reino. And Abraham had to take his wife and leave the country. E Abraão teve que tomar a sua esposa e sair do país. But he believed God by faith. Mas ele cria em Deus pela fé. You couldn't reason it out. There's no way of finding how he could ever do it. Você não poderia argumentar isso. Não tem jeito de descobrir como ele podia fazer isso. How this woman lived with her since she was a young girl. Como esta mulher habitava com ela, que era jovem. Both of them young, healthy people all these days. Ambos jovens, pessoas saudáveis todos esses dias. Till she was then 40, 50, 60, probably 25 years past menopause. Até ela ter então 40, 50, 60, provavelmente 25 anos após a pausa. And God said, you're going to have a baby by this woman. E Deus disse, você terá um filho através desta mulher. And Abraham believed God. Against all reason, against all scientific research, even to this day. E Abraão creu em Deus, contra todo argumento, contra toda pesquisa científica até hoje. How could a woman 65 years old have a baby? Como poderia uma mulher com 65 anos de idade ter um filho? But God said she's going to do it. So Abraham believed it. Porém, Deus disse que ela teria, então Abraão creu. So he went out not knowing where he was going. Então ele saiu, não sabendo para onde ia. And finally, after Sarah got to be almost 100 years old, Abraham still believing. E finalmente, após Sara ter alcançado quase 100 anos de idade, Abraão continuou crendo. I want you to see it. Quero que você veja isto. Still believing that God was going to keep his promise. He had everything ready for the baby. Continuou crendo que Deus iria guardar a sua promessa. Ele tinha tudo pronto para o bebê. And finally the youngster arrived. E finalmente o pequenino chegou. God always does it that way. Deus sempre faz desta forma. He brought the baby just in due season. Ele trouxe o bebê exatamente no tempo certo. See, longer it went, Abraham figured, well, I didn't get it today. Bem, muito tempo passou, pensou Abraão. Bem, eu não recebi hoje. I didn't get it this month. I didn't get it last month. Eu não recebi este mês. Eu não recebi no mês passado. But no matter how long it is, the longer it is, the older I'm getting, the more of a miracle it'll be. Mas não importa o tempo que leve. Quanto mais demorar, quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. Give God praise for it. Dava a Deus louvor por isso.
Instead of being weak like we'd be, E em vez de estar fraco como nós estaríamos, prayed for tonight, get healed. receber oração hoje à noite e ficar curado, Said you got worse tomorrow, you say, oh, well, there's nothing to it. dizer amanhã que piorou, você diz, bem, eu não deu em nada. That's the reason you can't keep God's word. Essa é a razão, você não consegue guardar a palavra de Deus. Thy word have I hid in my heart, O Lord. David, Escondi tua palavra no meu coração, ó Senhor. Davi, hide God's word away in your heart, and then God will keep that word. esconda a palavra de Deus no coração, então Deus cumprirá essa palavra. God has to keep His word. Deus tem que cumprir a sua palavra. God doesn't have to heal to prove His power, Deus não tem que curar para provar o seu poder, but He has to heal to keep His word. mas Ele tem que curar para cumprir a sua palavra. That's right. Isso mesmo. God don't have to prove nothing. He's God. Deus não tem que provar nada. Ele é Deus. But what He speaks, He's obligated to His word. Mas quando Ele fala, Ele tem a obrigação de cumprir a sua palavra. So are you and I, obligated to our word. Do mesmo modo, temos você e eu a obrigação de cumprir a nossa palavra. And God's obligated to His word. E Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. So if divine healing's in the word, that settles it. Então, se a cura divina está na palavra, está acabado. If He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed, that was a sacrifice, that settles it. Se Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados, aquele foi o sacrifício, está acabado. As far as I'm concerned, that's all. Que eu saiba, é só isso. God did it there, promised He'd do it, that settles it. Se Deus fez isso lá, prometeu que Ele faria isso, está acabado. That's the way it was with Abraham. Foi assim que aconteceu com Abraão. No matter what come or went, Abraham believed it anyhow. Não importava o que acontecesse, Abraão cria de qualquer forma. Perhaps got everything ready for the youngster. Then God let him go till he was 100 years old. Talvez estivesse com tudo pronto para o pequenino, então Deus permitiu que ele completasse 100 anos, Turned him and Sarah back to a young man again, and gave him the baby. transformou ele e Sara em homem e mulher jovens novamente e lhes deu um bebê. There, what a beautiful picture now we have before us under consideration. Aí, que bela figura agora temos diante de nós e considerar. Here's the youngster becomes about 16 years old, 17, the very heart of this old man and woman. Aqui está o jovem, completou uns 16, 17 anos, o bem-amado deste velho e desta velha. Lovely, the little fellow. Admirável, o rapazinho. Now God speaks to Abraham one night. Agora Deus falou com Abraão certa noite. Said, Abraham, take him up there to the mount and offer him up. Kill him. Disse Abraão, leve-o até lá em cima do monte e ofereça-o. Mate-o. And yet God had promised Abraham that through Isaac all the nations of the world would be blessed. E no entanto Deus havia prometido a Abraão que através de Isaac todas as nações do mundo seriam abençoadas. How is he going now after all these years waiting, believing, and now after all this time has passed, how is the baby? Como fará ele agora, depois de todos esses anos esperando, crendo, e agora depois que todo esse tempo passou como o bebê? The only hope of God's promise, and God told Abraham to destroy every hope he had again. A única esperança da promessa de Deus, e Deus disse a Abraão para destruir toda a esperança que ele teve novamente. See how God does? Vê como Deus faz. Testing. God permits you sometimes to get a little worse after you're prayed for. Just to test you. Testes. Deus às vezes permite que você fique um pouquinho pior depois que recebe a oração apenas para testá-lo.
the testings and trials of faith, but he that endureth. Os testes e provas da fé, porém aquele que perseverar. There it is. Hold on. Take God at His word. Aí está. Segure firme. Tome a Deus na sua palavra. Believe every word of it. Creia em cada palavra dele. No matter what anything else says or does, believe it anyhow. Não importa o que outra pessoa diga ou faça. Creia nela de qualquer modo. No matter what the circumstance look like, believe God anyhow. Não importa como se pareçam as circunstâncias. Creia em Deus mesmo assim. Then, there God says, you take the boy and take him up there. Então aí Deus disse: pegue o rapaz e leve-o ali em cima. I'm going to bless all the world with him. Eu vou abençoar todo mundo com ele. You've waited for all these years. Você tem esperado por todos estes anos. Now you're 100 years old, about 116, 18 years old. Agora você está com 100 anos de idade, com cerca de 116, 18 anos de idade. Now I want you to take the little fellow and take him up on the hill there and kill him. Agora eu quero que você tome este pequenino, leve-o até a colina e ali mate-o. My, oh, seems very strange, unreasonable, that God would ask Abraham to destroy his only son. Que coisa! Oh, pareceu muito estranho e irracional que Deus pedisse a Abraão para destruir seu único filho. But behind it now, we see the picture. He was painting God giving His only son. Mas atrás disto agora vemos o quadro que ele estava pintando. Deus dando seu filho único. Abraham didn't want to tell the mother, of course it would break her heart. Abraão não quis contar para a mãe, naturalmente isso cortaria seu coração. Saddled up some mules and taken a few servants and rode off to the mountain. Selou algumas mulas e pegou alguns servos e se dirigiu à montanha. I just love this part here. Eu gosto demais desta parte aqui. Then he got up to where the mount was, and he said to the servants, Então ele subiu até o monte e ele disse ao servo: you wait here now, while the boy and I go yonder to worship. Você espere aqui agora, enquanto eu e o menino vamos além para adorar. And the boy and I will return. E eu e o menino voltaremos. How is he going to return when he's going to kill him? Como ele ia retornar, sendo que ele ia matá-lo? But Abraham knew this, that he had received him in a figure as one from the dead, and God was able to raise him up from the dead. Mas Abraão sabia que ele o havia recebido como figura, como um dentre os mortos, e Deus era capaz de levantá-lo dentre os mortos. God would make a way of escape some way. How, he didn't know. Deus faria um meio de escape de algum modo. Como? Ele não sabia. God told him take him and kill him, and that was his only thing he had to do. Deus lhe disse para levá-lo e matá-lo, e essa era a única coisa que ele tinha que fazer. You wait here. Você espere aqui. The boy and I will go yonder to worship, and the boy and I will return. O garoto e eu vamos além para adorar, e o garoto e eu voltaremos. Notice, little Isaac picked up the wood, went up the hill, the father leading, Isaac behind with the wood on his back. Observe, o pequeno Isaac apanhou a lenha, subiu a colina. O pai na frente, Isaac atrás, com a lenha em suas costas. Look at it. Beautiful picture of some 800 years later, God leading His own Son up Calvary with the wood on His back for the sacrifice. Veja isto, bela figura de uns 800 anos depois. Deus guiando seu próprio filho até o Calvário, com o madeiro em suas costas para o sacrifício. Picture God making a way of escape. Imagine Deus provendo um caminho de escape. Now, and when Abraham got up on top of the mount,
rolled the rocks together and built the altar, laid the wood down. Agora, e quando Abraão subiu no topo do monte, ajuntou as pedras e construiu um altar, colocou a madeira ali. The little lad said, Father. E o pequeno companheiro disse, Pai? He said, Here am I, son. Ele disse, aqui estou, filho. He said, Here is the altar and here is the wood, but where is the lamb for a sacrifice? Ele disse, aqui está o altar e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? And Abraham, with trembling voice, said, God will provide a lamb for the sacrifice. E Abraão, com a voz trêmula, disse, Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Look at that dark moment. Veja esse momento de obscuridade. Yet faith unadulterated wouldn't let him disbelieve God. Mesmo assim, a fé não adulterada não deixaria de crer em Deus. Notice. Observe. Oh, I just look at this story sometimes and weep for joy. Oh, eu apenas vejo essa história às vezes e choro de alegria. Abraham bound his own son's hand. Abraão amarrou a mão de seu próprio filho. Laid him up on the altar, pulled the knife from his belt. O deitou sobre o altar, tirou a faca do seu cinto. And was ready to take his son's life because God had told him to do so. Estava pronto para tirar a vida de seu filho, porque Deus lhe disse para fazê-lo. And at that time, a voice screamed from the heavens, said, Abraham, stay your hand. E naquela hora, uma voz bradou do céu, disse, Abraão, retire a sua mão. And when the Holy Spirit caught his hand, said, I see that you haven't withheld your own son. E quando o Espírito Santo pegou sua mão, disse, vejo que você não negou seu próprio filho. I know you love me. Eu sei que você me ama. And about that time, something began to blate over in the wilderness, caught up over there, and there was a little ram. E mais ou menos naquela hora algo começou a balir ali no deserto, amaranhado ali, e ali estava um carneirinho. God provided a sacrifice. Deus proveu um sacrifício. Watch, a ram. It had to be a sheep, a male, a ram. Observe, um carneiro. Tinha que ser uma ovelha, um macho, um carneiro. Type of Christ, who would take the place of death. Tipo de Cristo, o qual tomaria o lugar de morte. There's God's provided sacrifice. Aí está o sacrifício provido por Deus. And Abraham offered up the sacrifice in Isaac's stead. E Abraão ofereceu o sacrifício em lugar de Isaque. What a beautiful picture now. Que linda figura agora. Notice, God always made a way. Note, Deus sempre proveu um caminho. He'll make a way tonight for every one of you. Ele proverá um caminho esta noite para cada um de vocês. In Israel, when they were down in Egypt, they were in bondage and in trouble. And they began to cry to God for deliverance. Israel, quando eles estavam lá no Egito, eles estavam em cativeiro e atribulados e começaram a clamar a Deus para libertação. Notice, the way God will provide is when we're in God's Word. Observe, a maneira que Deus provê é quando nós estamos na palavra de Deus. Israel had God's Word that they were going out of there someday. Israel tinha a palavra de Deus de que eles sairiam dali um dia. So they went to crying to God according to the will of God. Então eles começaram a clamar a Deus de acordo com a vontade de Deus. For God to provide what He had promised to do. Para Deus prover o que Ele tinha prometido fazer. There you are. Aí está. You're praying for something that's out of the will of God, you can't have faith for it.
Se você ora por algo que está fora da vontade de Deus, você não pode ter fé para isso. But when God promises anything, I believe that He'll keep His word. Mas quando Deus promete qualquer coisa, eu creio que Ele cumpre a sua palavra. So they knew. Então eles sabiam. That's the reason Abraham knew that God was going to deliver him somehow. É por isso que Abraão sabia que Deus o libertaria de algum modo. Because he had promised that through Isaac all the nations of the world would be blessed. Porque ele prometeu que através de Isaac todas as nações do mundo seriam abençoadas.